Olá, eu sou a Angel. Seja bem-vindo a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, diversidades, mitologia, história e lendas de um povo, enfim, todo tipo de assuntos. Esse canal é um canal eclético procurando atender a vários tipos de público. Mas antes de começarmos o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o gostei e compartilhasse bastante o conteúdo com mais pessoas que gostam desse tipo de vídeo. Também ative o sininho das notificações, se por acaso você quiser continuar a receber notificações desse canal. Bom, sem mais delongas, hoje é dia de domingo com o Drácula e vamos para a parte 4. Diário de John Hacker. Continuação de Domingo com o Drácula. Acordei em minha própria cama, se não houvesse sonhado. O conde devia ter me carregado até lá. Tentei satisfazer-me quanto a esse assunto, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão inquestionável. Certamente que havia determinadas evidências pequenas, como as minhas roupas estarem dobradas e colocadas de canto, de uma forma que não era meu hábito. O meu relógio não havia recebido corda, e estou rigorosamente acostumado a dar corda nele, como a última coisa que faço antes de ir para a cama, e muitos outros detalhes. Mas essas coisas não são provas, pois podem ser indicações de que minha mente não estava como de costume, e por algum motivo ou outro eu certamente estivera bastante perturbado. Preciso procurar provas. Fico feliz com uma coisa. Se foi mesmo o conde que me carregou até aqui e me despiu, ele deve ter feito com pressa, pois os meus bolsos estão intactos. Estou certo de que esse diário seria um mistério para ele, que ele não suportaria. Ele o teria pego ou destruído. Conforme olho ao redor do quarto, apesar de ter sido causa de muito medo, agora se tornou um tipo de santuário, pois nada pode ser mais terrível do que aquelas mulheres horrendas que estão esperando para sugar o meu sangue. 18 de maio. Desci para olhar aquele cômodo novamente à luz do dia, pois preciso saber a verdade. Quando cheguei no vão da porta do topo da escadaria, descobri que estava fechada. Havia sido empurrada contra o batente com tanta força que uma parte da madeira havia se partido. Pude ver que o ferrolho não estava passado, mas que a porta estava trancada por dentro. Temo não ter sido nenhum sonho e preciso agir com base nesse pressuposto. 19 de maio. Estou certamente em uma enrascada. Na noite passada, o conde pediu-me, no mais suave dos tons, que escrevesse 3 cartas. Uma dizendo que meu trabalho aqui estava quase terminado e que partiria para casa dentro de alguns dias. Outra dizendo que sairia na manhã seguinte à data da carta. E a terceira que deixara o castelo e chegara em Bistris. Gostaria de ter me rebelado, mas senti que no atual estado das coisas seria loucura brigar abertamente com o conde. Enquanto estou tão absolutamente em seu poder, e recusar significaria despertar as suas suspeitas e acender a sua raiva. Ele sabe que sei demais e que não posso viver sob o risco de ser perigoso para ele.
Minha única chance é prolongar minhas oportunidades. Algo pode acontecer que me dê uma chance de escapar. Vi em seus olhos um pouco daquela fúria crescente que se manifestara quando arremessou a jovem loira para longe. Explicou-me que ia poucos correios e que minhas cartas garantiriam a paz de espíritos de meus entes queridos, e assegurou-me com tanta veemência que destruiria as últimas cartas, mantendo-as em bistris até a hora devida, caso ocorresse algo para prolongar a minha estadia. E que me opor a ele significaria criar novas suspeitas. Portanto, fingi concordar com as suas ideias e perguntei a ele que datas deveria colocar nas cartas. Ele calculou por 1 minuto e então disse: a primeira deve ser 12 de junho, a segunda, 19 de junho e a terceira, 29 de junho. Agora sei qual é a minha expectativa de vida e que Deus me ajude. Dia 28 de maio, há uma chance de escapar, ou pelo menos de poder mandar um aviso para casa. Um grupo de cigane veio até o castelo e está acampado no pátio. Estes ciganes são ciganos. Fiz anotações sobre eles em meu livro. São exclusivos desta parte do mundo, apesar de ser aliados aos ciganos comuns do mundo inteiro. Há milhares deles na Hungria e na Transilvânia, quase todos fora da lei. Geralmente se unem a algum nobre ou boiar importante e se chamam pelo nome dele. São destemidos e sem religião, exceto superstições, e falam só de suas próprias variedades do idioma romani. Escreverei algumas cartas para casa e tentarei fazer com que eles a enviem. Já falei com eles através de minha janela para iniciar um relacionamento. Tiraram os chapéus, fizeram mesuras e muitos sinais, os quais, contudo, consegui compreender tanto quanto sua língua falada. Escrevi cartas. A paramina está em taquigrafia. Só peço ao Sr. Hawkins que se comunique com ela. A ela expliquei minha situação, mas sem os horrores dos quais só desconfio. A chocaria e assustaria mortalmente se fosse expor meu coração a ela. Caso as cartas não cheguem, o conde não saberá o meu segredo ou da extensão dos meus conhecimentos. Dei as cartas, joguei-as através das barras de minha janela, com uma moeda de ouro, e fiz os sinais que pude para pedir que fossem postadas. O homem que as pegou levou-as de encontro ao coração e fez uma reverência, colocando-as debaixo do seu chapéu. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Voltei para o escritório e comecei a ler. Já que o conde não entrou, escrevi aqui. O conde chegou, sentou-se ao meu lado e disse, em sua voz mais suave, enquanto abria 2 cartas: os cigane me deram essas cartas, das quais, apesar de não saber de onde vieram, tomarei conta, é claro. Veja. Ele deve tê-las lido. Uma é sua e para o meu amigo Peter Hawkins. A outra, naquele momento, reparou nos estranhos símbolos quando abriu o envelope, e aquela expressão sombria tomou conta de seu rosto.
seus olhos brilhando malevolamente. A outra é algo asqueroso, um ultraje à amizade e à hospitalidade. Não está assinada. Bem, não deve nos importar. Segurou a carta e o envelope na chama da lamparina, até que foram consumidas. E então continuou. A carta para Hawkins. Esta irei, é claro, enviar, já que é sua. Suas cartas são sagradas para mim. Peço perdão, meu amigo, por ter inadvertidamente quebrado o selo. Não quer cobri-la novamente? Segurou a carta em minha direção, com uma reverência cortês, passou-me um envelope novo. Tudo o que pude fazer foi colocar o endereço novamente e devolvê-la para ele em silêncio. Quando saiu da sala, pude ouvir o giro delicado da chave. 1 minuto depois, fui até lá e tentei a maçaneta, e a porta estava fechada. Quando 1 ou 2 horas depois, o conde entrou na sala em silêncio. Sua chegada me acordou, pois fora dormir no sofá. Estava bastante cortês e com modos bastante alegres, e ao ver que eu estivera dormindo, disse: então, meu amigo, está cansado? Vá para a cama. Lá terá certeza de descansar melhor. Não terei o prazer de conversar com você essa noite, pois tenho muitos trabalhos a fazer. Mas você dormirá, espero. Fui até o meu quarto e deitei-me. E, estranho dizer, dormi sem sonhar. O desespero traz a sua própria calma. 31 de maio. Esta manhã, quando acordei, pensei em me munir de papel e envelopes de minha mala e mantê-los em meu bolso para poder escrever, se tivesse uma oportunidade. Contudo, tive outra surpresa, outro choque. Todos os pedaços de papel haviam sumido, e com eles todas as minhas anotações, meus memorandos relativos a ferrovias e viagens, a minha carta de crédito, na verdade, tudo o que poderia me ser útil quando estivesse fora do castelo. Sentei-me e ponderei por dentro. Então ocorreu-me uma ideia. Vasculhei o meu baú e o guarda-roupas, onde colocar as minhas vestimentas. O terno que usara na viagem havia sumido, e também o meu sobretudo, minha manta. Não encontrei vestígios deles em lugar algum. Me parecia um novo esquema de vilania. 17 de junho. Esta manhã, enquanto me sentava na beirada da cama, esforçando-me para pensar em algo, ouvi lá fora um estalo de chicote e as batidas e as raspadas de patas de cavalo subindo o caminho rochoso que ficava do outro lado do pátio. Exultante, corri até a janela e vi entrar no pátio 2 grandes carroças, cada uma delas sendo puxadas por 8 fortes cavalos, e na frente de cada um par de eslovaco com o seu chapéu de aba larga, cinto com espetos, casacos de pele de ovelha suja e botas de cano alto. Tinham também consigo grandes e longos cajados. Corri até a porta, pretendendo descer e tentar juntar-me a eles pelo saguão principal, pois pensei que aquela entrada estivesse aberta para eles. Novamente um choque. Minha porta estava trancada por fora. Então corri até a janela e gritei para eles olharem para mim. Mudos, eles apontaram, mas logo então o Belmont
dos ciganos saiu e, vendo-os a apontar à minha janela, disse algo que os fez rir. Dali em diante, nenhum esforço de minha parte, nenhum grito comovente ou pedido desesperado os fazia nem mesmo olhar para mim. Viraram-se resolutamente para o outro lado. Os vagões continham grandes caixas quadradas, com puxadores feitos de cordas grossas. Estavam evidentemente vazias, julgando-se pela facilidade com que eram movidas bruscamente. Após estarem todas descarregadas e colocadas em uma grande pilha em um canto do pátio, os eslovacos receberam algum dinheiro do cigane e, cuspindo nele para dar sorte, foram para os respectivos cavalos. Logo depois ouvi o estalar de seus chicotes desaparecerem à distância. 24 de junho, antes do raiar do dia. Na noite passada, o conde partiu cedo e trancou-se em seu próprio quarto. Assim que ousei subir a escadaria em caracol, correndo, e olhei para fora da janela que dava para o sul, pensei em tentar ver o conde, pois algo estava acontecendo. Os ciganes estão acomodados em algum lugar do castelo, fazendo um certo tipo de trabalho. Sei disso, pois de vez em quando ouço um som abafado e longínquo, como que de picaretas e pás. E o que quer que seja, deve ser o final de alguma vilania impiedosa. Fazia menos de meia hora que eu estava à janela, quando vi algo sair da janela do conde. Fui um pouco para trás e observei cuidadosamente e vi o homem inteiro emergir. Foi um novo choque para mim ver que ele estava vestido com o terno que eu usara quando viajar até lá. E sobre seu ombro estava a terrível sacola que eu vira as mulheres levarem. Não podia haver dúvida sobre a sua missão, e usando as minhas roupas ainda por cima. Este então é o seu novo esquema maléfico: permitir que os outros pensem que estão me vendo, para que ele possa deixar provas de que fui visto nas cidades ou vilarejos, postando minhas próprias cartas, e que qualquer ato maligno que ele possa cometer com as pessoas locais seja atribuída a mim. Me deixa enfurecido pensar que isso pode continuar enquanto estou encarcerado aqui, um verdadeiro prisioneiro, mas sem a proteção da lei, que é o direito e o consolo, até mesmo dos criminosos. Pensei em ver o conde voltar, e por um longo tempo fiquei sentado, atento à janela. Então comecei a reparar que havia umas estranhas partículas flutuando nos raios do luar. Eram como um minúsculo grão de poeira e rodopiavam e se juntavam de uma forma nebulosa. As observei com uma sensação de alívio e um tipo de calma tomou conta de mim. Encostei-me na canhoneira de forma mais confortável para poder aproveitar melhor as cambalhotas no ar. Algo me sobressaltou e um uivo baixo e comovente de cachorros em algum lugar no vale abaixo escondido de mim parecia ecoar mais alto em meus ouvidos, e as partículas de poeira flutuando pareciam tomar novas formas, conforme o som, enquanto dançavam à luz da lua,
Senti-me lutar para acordar. Algum chamado de meus instintos. Não a minha própria alma estava lutando. E as minhas sensibilidades quase esquecidas estavam esforçando-se para responder ao chamado. Eu estava sendo hipnotizado. A poeira dançava cada vez mais rápido. Os raios do luar pareciam tremer conforme passavam por mim, em direção à massa escura que se encontrava além. Se juntavam e cada vez mais, até que pareciam tomar formas fantasmagóricas. Então, tive um sobressalto, completamente desperto e de plena posse dos meus sentidos, e saí correndo daquele lugar. As formas irreais que se materializavam gradualmente nos raios do luar eram as das 3 mulheres fantasmagóricas, às quais eu estava condenado. Fugi e senti-me um pouco mais seguro em meu próprio quarto, onde não havia a luz da lua e onde a lamparina brilhava. Após se passarem algumas horas, ouvi algo se movendo no quarto do conde, parecido com um grito agudo, rapidamente suprimido. E então houve um silêncio profundo e terrível que me congelou. Com o coração acelerado, tentei abrir a porta, mas estava trancado em minha prisão e não podia fazer nada. Sentei-me e simplesmente chorei. Enquanto estava ali sentado, ouvi um som vindo do pátio lá fora. O grito agonizado de uma mulher. Corri até a janela e, empurrando-a para cima, olhei por entre as barras. Havia mesmo uma mulher descabelada, com as mãos sobre o coração, como se estivesse cansada de tanto correr. Estava apoiada em um canto do portão. Ao ver meu rosto na janela, jogou-se para frente e gritou, em uma voz cheia de ameaça: "Monstro! Dê meu filho!" Caiu de joelhos e, levantando as mãos, exclamou as mesmas palavras em um tom que me partiu o coração. Então puxou os cabelos e bateu no peito, deixando-se levar por toda a violência de emoções extravagantes. Finalmente correu para frente e, apesar de não poder vê-la, pude ouvir as batidas de suas mãos descobertas contra a porta. Em algum lugar acima, provavelmente na torre, ouvi a voz do conde dizendo coisas em seu sussurro áspero e metálico. Seu chamado parece ter sido respondido por todos os cantos, pelos uivos dos lobos. Antes mesmo de muitos minutos houvessem passado, uma matilha derramou-se como as águas de um dique que se rompia através da larga entrada do pátio. Não houve nenhum grito de mulher, e o uivo dos lobos foi curto. Logo partiram em fila única, lambendo os lábios. Não consegui sentir pena dela, pois sabia que fim levara seu filho, e ela estava melhor morta. O que devo fazer? O que posso fazer? Como posso escapar desta terrível situação de noite, escuridão e medo? 25 de junho. Manhã. Ninguém pode saber, até que tenha sofrido com a noite, quão doce e preciosa para o coração e os olhos a manhã pode ser. Quando o sol havia subido o suficiente essa manhã, a ponto de atingir o
topo do grande portão que ficava do lado oposto de minha janela. O ponto que fora tocado por ele parecia-se como se a pomba da arca houvesse lá pousado. Meus medos se dissiparam, como se fossem uma vestimenta vaporosa dissolvida no calor. Preciso tomar alguma atitude, enquanto a coragem do dia está comigo. Na noite passada, uma das minhas cartas pós-datadas foi postada, a primeira daquela série fatal que apagará todos os traços de minha existência nesse mundo. Não pensarei mais nisso. Ação. É sempre à noite que sou molestado ou ameaçado, ou que me encontro de alguma forma em perigo ou com medo. Ainda não vi o conde à luz do dia. Será que dorme quando os outros acordam? E está desperto enquanto dormem? Se ao menos pudesse entrar em seu quarto, mas não há meios possíveis. A porta está sempre trancada. Não tenho como passar. Sim, há um meio. Se alguém ousar, onde o corpo dele foi, por que outro não poderia ir? Eu mesmo já ouvi rastejar para fora de sua janela. Por que não poderia imitá-lo e entrar pela janela? As chances são desesperadoras, mas a minha necessidade é ainda mais. Arriscarei. O pior que pode acontecer é a morte. E a morte de um homem não é a morte de um bezerro. E o temido além ainda pode estar aberto para mim. Que Deus me ajude em minha empreitada. Adeus, Mina, se falhar. Adeus, meu fiel amigo e segundo pai. Adeus a todos, principalmente a Mina. Mesmo dia, mais tarde, fiz o esforço e, com a ajuda de Deus, voltei em segurança para este quarto. Devo anotar cada detalhe em ordem. Fui, enquanto ainda tinha coragem, direto para a janela da face sul e imediatamente saí para a estreita borda de pedra que contorna a construção desse lado. As pedras são grandes e irregulares e o cimento entre elas foi erudido pelo tempo. Tirei as botas e aventurei-me pelo caminho desesperado. Olhei para baixo uma vez para certificar-me de que um vislumbre repentino da temível profundidade não me subjugaria. Mas depois disso, mantive meu olhar em outra direção. Sabia bem a direção e a distância da janela do conde. Dirigi-me para lá, o melhor que pude, prestando atenção nas oportunidades disponíveis. Não me senti zonzo. Suponho que estava excitado demais. E o tempo pareceu ridiculamente curto. É que me encontrei de pé, no peitoril, tentando levantar a vidraça. Estava tomado por agitação. Contudo, quando abaixei-me e deslizei as pernas primeiro pela janela, então olhei ao redor em busca do conde. Mas com surpresa e felicidade fiz uma descoberta. O quarto estava vazio. Mal estava mobiliado, com coisas descasadas que parecia nunca ter sido usada. Os móveis eram mais ou menos do mesmo estilo que o dos cômodos ao sul e cobertos de poeira. Procurei a chave, mas não estava na fechadura e não consegui encontrá-la em lugar algum. A única coisa que encontrei
foi uma grande pilha de ouro em um canto. Ouro de todos os tipos. Dinheiro romano, britânico, austríaco, húngaro, grego e turco, coberto por uma camada de poeira, como se estivesse no chão há tempos. Nenhuma moeda que eu tenha percebido tinha menos de 100 anos, eram todas bem antigas. Também haviam correntes e ornamentos, alguns dos quais continham joias, mas todos antigos e manchados. Num dos cantos do quarto havia uma porta pesada. Tentei abri-la, pois já não conseguia entrar com a chave do quarto ou da porta externa, que era o principal objetivo de minha busca. Precisava procurar mais, senão todos os meus esforços seriam em vão. Estava aberta e dava através de um corredor de pedra para uma escadaria circular que descia íngreme. Desci tomando cuidado com onde pisava, pois as escadas eram escuras, iluminadas só por buracos na alvenaria pesada. No fundo havia uma passagem escura, parecia com um túnel, pela qual saía um odor de morte e doença, o odor de terra antiga recém-revirada. Conforme andava pelo corredor, o cheiro ficava cada vez mais próximo e pesado. Finalmente abri uma pesada porta que estava entreaberta e descobri-me em uma capela velha e em ruínas, e evidentemente era usada de cemitério. O telhado estava quebrado e em 2 locais haviam degraus que levavam até criptas, mas o chão havia sido recentemente escavado e a terra colocada em enormes caixas de madeira, obviamente aquelas que haviam sido trazidas pelos eslovacos. Não havia ninguém ali e procurei alguma outra saída, mas não tinha nenhuma. Então examinei cada centímetro do chão para não perder a chance. Até mesmo entrei nas criptas, onde a luz fraca quase não chegava. Apesar de que fazê-lo me causava terror à minha alma. Entrei em 2 delas, mas não vi nada, além de fragmentos e caixões antigos e montes de terra. Na terceira, contudo, fiz uma descoberta. Ali, em uma das grandes caixas, das quais haviam 50 sobre um monte de terra recentemente cavada, deitava o conde. Estava morto ou dormindo, não sabia dizer, pois seus olhos estavam abertos e imóveis, mas sem a opacidade da morte, e suas bochechas tinham o calor da vida, apesar de toda a palidez. Seus lábios estavam vermelhos, como sempre, mas não havia sinal de movimento, nenhuma pulsação, respiração, nenhum batimento cardíaco. Debrucei-me sobre ele e tentei encontrar algum sinal de vida, mas foi em vão. Ele não podia estar ali deitado há muito tempo, pois o cheiro da terra deveria passar dentro de algumas horas. Ao lado da caixa estava sua tampa, furada em alguns pontos. Pensei que as chaves estivessem com ele em algum lugar, mas quando fui procurar, vi os olhos mortos, e neles, mortos que estavam, um olhar de tanto ódio, apesar de não ter consciência de mim ou de minha presença, e que fugi daquele lugar saindo do quarto do conde pela janela. Escalei a parede do castelo novamente. Ao chegar em meu quarto, me joguei sobre a cama, e ofegando, e tentei pensar. 29 de junho.
Este é o dia de minha última carta, e o conde tomou providências para provar que é genuína, pois ouvi novamente sair do castelo pela mesma janela, de novo, usando as minhas roupas. Enquanto descia pela parede como um lagarto, desejei ter uma pistola ou alguma arma letal para poder destruí-lo, mas temo que nenhuma arma criada pela mão do homem teria algum efeito sobre ele. Não ousei esperar por sua volta, pois temia ver aquelas estranhas irmãs de novo. Voltei para a biblioteca e lá li até dormir. Fui acordado pelo conde, que estava com uma aparência tão sombria quanto era possível, e disse: Amanhã, meu amigo, teremos que nos despedir. Você retorna para sua bela Inglaterra e eu para um trabalho que pode ter um fim que nos impedirá de nos reencontrarmos. Sua carta para casa já foi postada. Amanhã não estarei aqui, mas tudo estará pronto para sua jornada pela manhã. Virão os ciganes, que têm suas próprias tarefas para fazer aqui, e também alguns eslovacos. Ao partirem, minha carruagem virá buscá-lo e o levará até Passo Borgo para encontrar-se com a diligência de Bukovina em Bistris. Mas espero vê-lo novamente no Castelo Drácula. Suspeitei dele e decidi testar sua sinceridade. Sinceridade. Parece uma profanação da palavra escrevê-la em conexão com tamanho monstro. Então perguntei-o, sem hesitar: por que não posso ir hoje à noite? Por quê, meu caro cavalheiro? Meu condutor e meus cavalos estão fora, em uma missão. Mas eu posso andar com muito prazer. Quero partir imediatamente. Ele sorriu, um sorriso suave, delicado e diabólico, que me disse que havia algum truque por trás da suavidade. Disse: e sua bagagem? Não me importo com ela. Posso mandar buscá-la depois. O conde levantou-se e disse com uma cortesia doce que me fez esfregar os olhos, de tão real que parecia: vocês ingleses têm um ditado do qual gosto muito, pois seu espírito é aquele que rege os boiars. Receba bem os que chegam, apresse os convidados que partem. Venha comigo, meu caro jovem amigo. Não passará uma hora em minha casa contra sua própria vontade, apesar de estar triste com sua partida e com o fato de desejá-la tão repentinamente. Venha. Com uma gravidade majestosa, ele, com uma lamparina, desceu as escadas à minha frente e atravessou o saguão. De repente parou. Ouça! De algum lugar perto vinham os uivos de muitos lobos. Era quase como se o som houvesse começado quando ele levantou a mão. Como a música de uma orquestra parece saltar sobre a batuta do maestro. Após uma pausa, um momento, ele dirigiu-se à sua forma imponente até a porta. Afastou os enormes ferrolhos, desenganchou as pesadas correntes e começou a abri-la. Para minha enorme surpresa, vi que estava destrancada. Desconfiado, olhei ao meu redor, mas não pude encontrar nenhuma chave. Conforme a porta começava a se abrir, o uivo dos lobos lá fora ficou mais alto e raivoso. Suas mandíbulas vermelhas com dentes impacientes e suas patas de garras afiadas enquanto saltavam, entravam pela porta que se abria.
Soube então que resistir ao conde naquele momento seria inútil. Com tais aliados sob seu comando, eu não poderia fazer nada. Ainda assim, a porta continuou-se a abrir lentamente, e só o corpo do conde estava no vão. Repentinamente ocorreu-me que aquele poderia ser o momento e a forma da minha perdição. Eu seria jogado aos lobos e sob minha própria instigação. Havia uma maldade diabólica naquela ideia, que parecia combinar com o conde, e na última oportunidade exclamei: feche a porta, esperarei até de manhã. E cobri o rosto com as mãos para esconder minhas lágrimas de amarga decepção. Com um gesto de seu poderoso braço, o conde fechou a porta com força e as grandes trancas ressoaram e ecoaram pelo saguão, enquanto voltaram para seus lugares. Em silêncio voltamos para a biblioteca e depois de 1 minuto ou 2 fui para o meu próprio quarto. A última vez que vi o conde Drácula, ele estava se despedindo de mim com um brilho avermelhado de triunfo nos olhos e um sorriso de que Judas no inferno se orgulharia. Quando estava em meu quarto, prestes a me deitar, pensei ter ouvido um sussurro à minha porta. Fui até ela em silêncio e escutei. A não ser que meus ouvidos me engane, ouvi a voz do conde. Voltem, voltem para seus lugares. Sua hora ainda não chegou. Esperem, tenham paciência. Hoje é a minha vez. Amanhã será de vocês. Risadas baixas e doces ecoaram pelo ar, e em fúria abri a porta de supetão. Vi do lado de fora as 3 terríveis mulheres lambendo os lábios. Quando apareci, todas elas começaram a rir juntas de formas terríveis. Saíram correndo então. Voltei para o meu quarto e me joguei de joelho. O fim está tão próximo. Amanhã, amanhã, Senhor, ajude a mim e a todos que me querem bem. 30 de julho de manhã. Estas podem ser as últimas palavras que escreverei neste diário. Dormi até um pouco antes do sol raiar. E quando acordei, caí de joelhos, determinado que, se a morte chegasse, me encontraria pronto. Finalmente senti aquela mudança sutil no ar e soube que a manhã chegara. Então ouvi o bem-vindo cantar do galo. Senti que estava seguro, com o coração exultante, abri a minha porta e corri até o saguão. Vira que a porta estava destrancada, de modo que a fuga estava à minha frente. Com as mãos tremendo de ansiedade, soltei as correntes e puxei os enormes ferrolhos, mas a porta não mexia. Fui tomado pelo desespero. Puxei e puxei a porta e sacudi, até que, apesar de sua enormidade, ela chacoalhava em seu caixilho. Pude ver o ferrolho passado. Havia sido trancada após a despedir-me do conde. Então fui tomado por um desejo selvagem de obter aquela chave a qualquer risco e decidi ali mesmo escalar a parede novamente e entrar no quarto do conde. Ele poderia me matar, mas a morte agora me parecia o menor dos males. Sem pensar, sem pausar, corri até a janela que dava para o leste e desci a parede como antes, até o quarto do conde. Estava vazio, mas isso eu já esperava. Não pude ver a chave em lugar algum.
A pilha de ouro continuava lá. Passei pela porta que ficava no canto e desci a escada em espiral, através do corredor que dava para a velha capela. Sabia muito bem onde encontrar o monstro que buscava. A grande caixa estava no mesmo lugar, bem perto da parede, mas a tampa estava fechada. Não presa, mas com os pregos prontos em seus lugares para serem martelados. Sabia que precisava chegar até o corpo para pegar a chave. Então, levantei a tampa e a encostei contra a parede. E então vi algo que me encheu a alma de horror. Ali estava o conde, mas parecendo que sua juventude havia sido renovada pela metade, pois os cabelos e bigodes brancos haviam se transformado em um cinza escuro. As bochechas estavam mais cheias e a pele branca parecia um vermelho rubi por baixo. A boca estava mais vermelha do que nunca, pois gotas de sangue frescos jaziam sobre os lábios, escorrendo dos cantos da boca por sobre o queixo e pescoço. Até mesmo os olhos profundos e cintilantes pareciam contrastar com a carne avolumada, pois as pálpebras e a região abaixo dos olhos estavam inchadas. Parecia que toda a horrorosa criatura estava simplesmente cheia de sangue. Jazia ali como uma asquerosa sanguessuga, exausta de saciedade. Estremeci enquanto me debruçava para tocá-lo, e todos os meus sentidos se enojavam com o contato. Mas tinha que procurar, senão estava perdido. O cair da noite poderia testemunhar meu corpo sendo feito de banquete, de forma semelhante para aquelas três horrendas. Apalpei seu corpo todo, mas não consegui encontrar sinal da chave. Então parei e olhei para o conde. Havia um sorriso zombeteiro em seu rosto inchado, que parecia me deixar louco. Era aquela criatura que eu estava ajudando a transferir para Londres, onde talvez pelos próximos séculos ele poderia, entre os seus milhões de habitantes, saciar sua fome de sangue e criar um novo círculo cada vez maior de semidemônios para se deleitar com os indefesos. Só de pensar, isso me enlouquecia. Um terrível desejo tomou conta de mim, de livrar o mundo daquele monstro. Não tinha nenhuma arma letal à mão, mas agarrei uma pá que os trabalhadores usavam para encher as caixas e, erguendo-a bem alto, bati na odiosa face com a borda virada para baixo. Mas enquanto o fazia, a cabeça girou e os olhos pousaram diretamente sobre mim, com todo o seu fogo de basilisco. Aquela visão pareceu me paralisar e a pá girou em minha mão e desviou do rosto, fazendo apenas um corte profundo em sua testa. A pá caiu da minha mão sobre a caixa. Enquanto a puxava de volta, a beirada da lâmina ficou presa em uma ponta da tampa, que caiu novamente e escondeu a coisa horrorosa de minhas vistas. A última visão que tive foi do rosto inchado, manchado de sangue e com um sorriso malicioso nos lábios, que estava em casa, no mais profundo nível dos infernos. Pensei muito sobre qual deveria ser meu próximo passo, mas meu cérebro parecia estar em chamas, de modo que esperei com uma sensação de desespero crescente. Enquanto aguardava, ouvia à distância uma canção cigana,
cantada por muitas vozes que se aproximavam, e por baixo da música o som de rodas pesadas e estalidos de chicotes. Os ciganes e os eslovacos dos quais o conde falara estavam chegando, com um último olhar ao meu redor para a caixa que continha o corpo vil. Saí correndo daquele lugar e voltei para o quarto do conde, determinado a sair no momento em que a porta se abrisse. Ouvindo atentamente, escutei no andar de baixo o barulho da chave da enorme fechadura e a porta se abrindo. Deveria haver outro meio de entrar, ou alguém tinha uma chave das portas fechadas. Então veio o som de muitos passos que se perdiam em alguma passagem e criavam um eco barulhento. Virei-me para correr de novo em direção à cripta, onde poderia encontrar a nova entrada. Mas naquele momento, uma rajada violenta de vento pareceu surgir, e a porta que dava para a escada em espiral se fechou, com um baque que fez a poeira do batente voar. Quando corri para abri-la, descobri que estava irremediavelmente fechada. Era de novo um prisioneiro, e a rede da perdição se fechava ao meu redor cada vez mais. Enquanto escrevo, um som vem da passagem lá embaixo, de muitos pés e de pesos sendo baixados com força. Sem dúvida, as caixas com a sua carga de terra. Há um som de martelo. São as caixas sendo tampadas. Agora consigo ouvir os passos pesados, passando pelo saguão novamente, com muitos outros pés ociosos o seguindo. A porta é trancada e as correntes são balançadas. Ouço barulhos das chaves sendo virada na fechadura e então sendo retirada. Depois, outra porta é aberta e fechada. Consigo ouvir o rangido da fechadura e da corrente. Ouço no pátio e no caminho de pedras rodas pesadas rolando, chicotes estalando e o coro dos cigane, enquanto se distanciam. Estou sozinho no castelo com aquelas terríveis mulheres. Que asco! Mina é mulher e não tem nada em comum com elas. São demônios do inferno. Não ficarei aqui, sozinho com elas. Tentarei escalar a parede do castelo para mais longe que ousei até agora. Levarei um pouco do ouro comigo, caso precise dele depois. Posso encontrar um jeito de sair desse lugar tenebroso e então tomarei o caminho de casa. Irei no trem mais rápido e mais próximo para longe desse local amaldiçoado, desta terra amaldiçoada, onde o demônio e seus filhos ainda andam com os pés terrenos. Pelo menos a misericórdia de Deus é melhor do que a destes monstros, e o precipício é inclinado e profundo. Ao pé dele, um homem pode descansar, enquanto o homem. Adeus a todos. Mina! E aqui termina mais um domingo com o Drácula. Espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. E se quiserem continuar aqui comigo,